Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bom dia. Sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce. Estamos aguardando os irmãos chegarem para nós darmos início à nossa escola bíblica dominical. Bom dia, Lu. Aguardando os irmãos chegarem. Graça e paz, Daniel. Graça e paz, Cris. E as lágrimas do teu rosto não pararem de cair. Lembre quem te libertou para voltar a sonhar. Bom dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz, meu querido. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, graças a Deus, pastor. Glória a Deus. Vamos orar e vamos dar início a mais uma escola bíblica. Amém. Bendito Deus e Pai, em Tua trina presença, Senhor, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu nome, Pai amado, pelo privilégio, pela alegria que temos de Te servir. Nós Te glorificamos, exaltamos, ó Deus, e Te agradecemos por este dia que o Senhor instituiu para que o Teu povo tivesse o privilégio, a alegria e a satisfação, ó Deus, da unidade, da comunhão e do deleite com a Tua presença. Então, Pai amado, nós rogamos em nome de Teu Filho amado, que tudo o que venhamos aqui nesta manhã realizar, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado. E rogamos também, Pai amado, as Tuas ricas bênçãos na vida de todos os amados irmãos, irmãs e igrejas que se encontram nesse momento online conosco e que também, ó Deus, estão realizando as atividades de suas igrejas. Nós rogamos as Tuas ricas bênçãos e, mais uma vez, Te rogamos pela iluminação do Teu Espírito, a fim de que nesta manhã estejamos todos nós juntos, ó Deus, com o intuito de glorificar o Teu nome, mas também de aprendermos mais acerca da Tua palavra. Mais uma vez Te pedimos, em nome de Jesus, que a Tua boa mão seja sobre o Teu servo, Teu filho, Daniel Elias. Usa-o, ó Deus, com poder e autoridade e fala-nos a Tua mensagem para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos dar sequência aqui, lendo um texto, para que a gente faça uma reflexão nesta manhã. E o texto que eu queria compartilhar com os irmãos está dentro do livro de Salmos, de número 94. Salmos de número 94, ele tem 23 versos, a gente vai ler rapidamente os 23 e vamos falar sobre este salmo em alguns blocos para que a gente tenha um entendimento do texto como um todo. Salmos 94, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se dos que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não vê, nem disso faz caso Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando serei prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, não será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Senhor, conhece os pensamentos dos homens, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança.
mas o juízo se converterá em justiça e seguir-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará ao meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajunta-se contra a vida do justo e condena um sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Sobre eles faz cair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios o destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Amém. Meus irmãos, eu queria compartilhar uma breve reflexão em cima desse texto, e aí, para ser sucinto, a gente não vai ver verso a verso, a gente vai analisar em blocos, para a gente ter uma ideia do texto como um todo, né? No primeiro bloco, que vai aí dos versos 1 até o verso 8, o salmista começa a narrar a situação que ele tem se encontrado. E aí perceba que ele está narrando um cenário onde a corrupção tomou conta, inclusive, dos governantes do povo. O comentarista da Bíblia de Genebra vai dizer que, por estar se tratando do trono de iniquidade, que é o que o salmista comenta lá no final do verso, provavelmente ele estava falando tanto da impiedade e da impunidade por parte do povo ímpio, quanto por parte dos reis e governantes daquele povo, que agora estavam subvertendo o direito dos outros, subvertendo as leis em benefício próprio e trazendo assim malefícios para todo o povo. E eles estavam também indo de encontro àquilo que o Senhor tinha estabelecido que deveria ser feito para com o povo. Observe que nos versos 6, ele vai fazer menção, o salmista, justamente do que está sendo feito a uma categoria de pessoas, a qual o Senhor já tinha prezado na sua lei em diversos momentos, inclusive muito presente no Pentateuco, que deveriam ser amparados e protegidos. Veja o que diz, ele diz o seguinte: matam a viúva, o estrangeiro e assassinam o órfão. Esse grupo, viúva, órfão e estrangeiro, é um grupo que Deus sempre teve um cuidado para com eles, porque, mediante ao cenário, eles não tinham, digamos assim, famílias que pudessem fazer valer os seus direitos. Então Deus sempre teve o cuidado de dizer ao seu povo: olha, vocês precisam cuidar do órfão, das viúvas e dos estrangeiros. Eles precisam ser acolhidos e cuidados por vocês. E o que estes governantes e estes ímpios estavam fazendo neste momento era justamente o contrário daquilo que Deus tinha ordenado. Eles estavam trazendo mais malefícios ainda a este grupo de pessoas. Dadas as suas devidas proporções, eu vejo que um cenário que foi narrado pelo salmista nesse momento não é diferente do cenário que nós vivemos quando falamos de corrupção, subverter o direito do outro e da maldade e de impunidade do povo ímpio. Infelizmente, mesmo a tudo que temos vivido, o que vemos é muitas vezes um cenário onde os nossos governantes, que deveriam tomar conta do povo, que deveriam agir em prol do benefício do povo, também agem em prol apenas dos seus benefícios. Também subvertem os cuidados com o povo, subvertem a lei em busca de trazer benefícios próprios a prejuízo do povo. Infelizmente, esta corrupção e esta maldade instaurada em nosso meio não está apenas na política, mas a gente vê que também, até no meio religioso, onde deveriam ter pessoas falando e obedecendo à lei do Senhor, estão subvertendo esta mesma lei em benefício próprio. E é só você olhar e ver por aí, quando as pessoas querem vender remédios ungidos, sementes santas e águas abençoadas, dizendo que essas trarão até a cura do Covid. E, infelizmente, isso também retrata o cenário de corrupção e o cenário de maldade e de impiedade que está estabelecido muitas vezes até entre aqueles que se pronunciam servos de Deus. Em meio a toda essa situação, como é que o salmista quer ensinar ao povo de Deus como ele deve se portar,
como o salmista quer trazer ensinamentos de como o povo de Deus deve agir, de maneira que exista integridade e esperança em seu meio. E a gente vai para o segundo bloco, que aí vai dos versos 8 até o verso 11, que é quando o salmista começa a relatar algumas verdades. E a primeira verdade que ele retrata neste bloco é que Deus, neste momento, não está disperso. Deus não fechou os olhos. Deus não tapou os seus ouvidos. Deus não está ausente da situação, mas Deus está contemplando todas as coisas. De maneira enfática, ele vai dizer: será que o Deus que criou os ouvidos e os olhos não está vendo e ouvindo tudo que se tem feito? Será que o Deus que deu conhecimento aos homens não tem conhecimento de tudo aquilo que está sendo feito por estes mesmos homens? O salmista começa a colocar para o povo de Deus que o Senhor está vendo todas estas coisas. E que mesmo que ele até aquele momento não tenha tomado uma postura, o povo não tem que se desesperar, porque o povo tem que confiar de que o Deus que fez todas as coisas continua no domínio mesmo em meio a essa situação, e haverá um tempo em que ele há de agir em meio a tudo que o povo tem vivido e passado, porque ele é Deus e conhece todas as coisas. O segundo bloco de ensinamentos que Deus traz ao salmista são os versos 12 e verso 13. Quando ele vai dizer que mesmo em meio a essa situação, Deus muitas vezes chamará o seu povo, aqueles que são seus filhos, à correção, à instrução mediante a sua palavra. E isso deve ser um motivo de alegria e de felicidade para aqueles que são seus filhos. Observe o que ele diz no verso 12. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes e a quem ensinas a tua lei. A compreensão para o povo de Deus é que quando Deus nos chama à repreensão, quando Deus nos chama à correção, isso deve ser motivo de alegria para nós. Porque Provérbios vai dizer que o Senhor repreende aquele que ama. Quando Deus nos repreende é porque Ele nos quer trazer de volta para os seus caminhos de santidade, justiça e juízo perfeitos que são estabelecidos por Ele. Nós nos alegramos nisso, porque sabemos que é cuidado de Deus por nós e por nossa vida quando Ele nos ensina a sua palavra. E há um propósito nesse ensino, há um propósito nessa repreensão. E esse propósito é para que haja descanso em nossas vidas. E é isso que diz o verso 13. A lei do Senhor nos repreende para que possamos descansar no nosso Deus soberano e perfeito. Meus irmãos, que possamos olhar para a lei do Senhor e todas as vezes que ela for de encontro à nossa vontade, porque isso é a correção de Deus, é quando ele está dizendo a sua vontade, Daniel, está errada e você deve observar a minha, que é justa e perfeita. Então que eu deixe a minha vontade por terra, que me submeta à lei do Senhor e que me alegre, porque eu sei que ele tem os melhores caminhos para mim. Esse é o segundo bloco de ensinamentos que o salmista traz. O terceiro bloco de ensinamentos que o salmista traz é dos versos 13 até o verso 19, que é quando ele começa a mostrar para o povo que mesmo em meio a tudo aquilo que eles têm passado, há algo que os faz continuar caminhando, algo que os faz continuar alegres, algo que os faz continuar felizes, é a manifestação do cuidado de Deus sobre as suas vidas. Veja o que diz o verso 19. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações alegram a minha alma. Se tem algo que o salmista tem a plena convicção, é de que mesmo em meio a toda essa subversão de direitos, em meio a toda essa corrupção dos governantes, em meio a todo o caos estabelecido na sociedade, Deus é aquele que traz alegria à sua alma em meio ao cuidado que ele tem tido com o seu povo. Motivo de alegria para nós é saber que Deus tem cuidado das nossas vidas, Deus tem cuidado do nosso ser e que esse cuidado deve alegrar os nossos dias e alegrar a nossa alma. A nossa esperança, o nosso prazer, a nossa fonte de regozijo está em saber no Deus que temos crido e no quanto Ele tem operado e trabalhado no meio do seu povo. Podemos descansar confiantes de que esse Deus, em meio a tudo que tem acontecido, Ele tem cuidado de nós. Para encerrar, o salmista traz o último bloco de ensinamentos, que está aí dos versos 20 ao verso 23. E ele traz
A primeira verdade é que Deus não se alia à impiedade. O trono de justiça soberano de Deus não se alia ao trono de corrupção. Quando Deus não se apressa em seus juízos para com este povo ímpio e para com este povo que tem agido de maneira prejudicial à sociedade ou prejudicial aos seus filhos, é porque Deus tem um tempo exato para tratar com essa injustiça. E neste tempo ele há de julgar os perversos conforme a sua perversidade. Porque Deus não tem prazer nas injustiças, pelo contrário, o seu prazer está no cumprimento da retidão da sua palavra. Então Deus há de chamar cada um a prestar contas pelos atos que tem feito, mediante a toda impiedade e impunidade que tem causado. Por mais que os juízes desta terra, muitas vezes, fechem os olhos para as situações, por mais que os homens possam ser comprados, e a gente consiga enxergar claramente que o que há aquilo ali é impiedade e impunidade, deixando passar de lado em benefício do outro, Deus não pode ser comprado por prata e ouro. Deus não pode ser enganado e os seus juízos não podem ser subvertidos. Deus haverá de estabelecer justiça em meio a toda impiedade. E a compreensão de que Ele é justo, soberano e perfeito e que trará o juízo certo na hora certa nos traz conforto, paz e alegria, pois sabemos no Deus a quem confiamos. Amém. Nós não precisamos nos desesperar se a justiça dos homens falha, porque nós confiamos numa justiça que excede toda e qualquer entendimento ou todo e qualquer direito, que é a justiça do Deus dos céus, que julgará corretamente o seu povo no tempo oportuno e esperado e preparado por ele para que todas as coisas aconteçam. Amém. Meus irmãos, que possamos descansar no Deus a quem servimos, entendendo que Ele primeiramente está no controle de todas as coisas, que segundo, Ele nos chamará ao arrependimento e nos ensinará a sua lei, e isso é bênção para as nossas vidas. Que em terceiro lugar, Ele tem cuidado de nós, e a nossa alma se alegra nisto, em saber que Ele é um Deus que tem amparado o seu povo. E que, em quarto lugar, Deus julgará com seu santo e justo juízo toda a impiedade e impunidade que este mundo tem trazido. Amém. Possamos estar bem firmes, Deus tem trazido a nosso respeito através da sua palavra. Que Deus abençoe o seu servo pastor Luiz, que trará agora o estudo na carta 1 Coríntios e continue se utilizando dele como tem se utilizado até hoje para a edificação da sua igreja. Um abraço, meus irmãos. Deus abençoe o pastor Luiz. Amém, querido. Que Deus seja exaltado através da sua vida neste momento. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos dar continuidade. Nós louvamos a Deus por sua palavra e louvamos a Deus também pela vida do nosso seminarista Daniel Elias. Deus sempre tem sido gracioso para conosco e o tem usado como instrumento de bênção na proclamação da sua palavra. Então, amados, convido a todos nós estarmos abrindo a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde nós estaremos fazendo a leitura no capítulo 15, dos versículos de 20 a 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e os versos de 20 a 28. Porventura, algum irmão ou irmã pode escrever o texto, porque assim que aqueles estiverem chegando, tomarão ciência de qual é o texto que nós estamos trabalhando nessa manhã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versos 20 a 28, diz assim o texto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai,
quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que lhe tudo subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vamos orar, irmãos? Bendito Deus, nós louvamos o teu nome, mais uma vez em tua trina presença, conscientes da iluminação do teu Espírito, para o entendimento das tuas sagradas Escrituras. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra foi explanada, o Senhor utilizou com muita propriedade, ó Deus, o seminarista Daniel Elias, e a tua palavra encontrou guarita em nossos corações. Continuamos a rogar a tua boa mão sobre nós, nos abençoando, nos capacitando, nos iluminando, ó Deus, para aplicar a tua palavra às nossas vidas, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo começa aqui uma segunda sessão, onde ele está tratando acerca da ressurreição de Cristo. Nos versos anteriores, do 1 ao 19, Paulo trabalhou de forma bastante veemente, foi bem questionador, foi muito firme em relação aos irmãos da igreja de Corinto que já estavam negando, não é, a ressurreição física corpórea do nosso Salvador. Isso porque sofreram digamos, as influências, não é, da filosofia grega de sua época, de considerar de fato a imortalidade da alma, mas não considerar, em hipótese alguma, a ressurreição do corpo físico. Então, havia já esses problemas na igreja, e Paulo adverte dizendo que não foi assim que eles creram inicialmente, mas que eles creram de fato com a pregação da morte e ressurreição física corpórea do nosso Salvador Jesus Cristo, no período em que eles foram doutrinados pelo próprio apóstolo. Então, meus irmãos, nós temos aqui que mesmo convertidos a Cristo, muitos membros na igreja de Corinto tinham dificuldade, como eu já afirmei, e outros até negavam a questão da ressurreição dos mortos. Então, meus queridos, a gente faz um questionamento, não é? Por qual motivo eles não criam na ressurreição dos mortos? Então, em primeiro lugar, criam na filosofia e desprezavam as Escrituras. Segundo, não creram nas testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Não é? E terceiro, havia um erro teológico dentro da própria igreja. Então, a ressurreição, meus irmãos, é vista como uma demonstração do poder de Deus sobre a morte. É Deus, o Pai, que ressuscitou a Jesus dos mortos. Se Deus ressuscitou Jesus dos mortos, ele também ressuscitará aqueles que estão ligados a Jesus, pois a igreja é corpo de Cristo. Sendo assim, Paulo teve de retornar aos fundamentos da fé, falando aqui sobre os efeitos da ressurreição de Jesus para as nossas vidas. Então, Paulo precisou ser realmente duro, muito firme em seu posicionamento e relembrar aos coríntios os fundamentos da fé cristã, os quais foram lhe anunciados na pregação do Evangelho. E que eles, e é bom a gente sempre lembrar isso, eles creram, mas agora já estavam sendo influenciados por outras linhas de pensamento e já estavam negando. Então, essa passagem nós dividimos em 3 blocos. Nós temos aqui, dos versos 20 a 28, os efeitos da ressurreição de Jesus. É apresentado o Redentor nos versos 20 a 22, o redimido no verso 23 e a restauração dos versos 24 a 28. Então, primeiro nós temos a apresentação aqui do Redentor. Então, inicialmente Paulo reafirma, tá, a ressurreição de Cristo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou.
Afirmação contra as ideias anteriores, que ele já começa ao verso 20, colocando desta forma: combatendo e fazendo questão de mostrar aos coríntios que eles haviam recebido e acreditado nesta verdade. É tanto que, se nós voltarmos para o início do capítulo 15, os versos 1 e 2, diz o seguinte: irmão, venham lembrar-vos, veja a afirmação de Paulo, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, no início do capítulo, Paulo chama logo a atenção por aquilo que ele pregou, pelas verdades que ele anunciou para os coríntios. E deixando bem claro, eles receberam essa palavra, eles creram nessa doutrina, eles receberam esse ensinamento e confirmavam isso aí. Então, Paulo agora, mediante os fatos e a carta que ele recebeu, com várias questões, ele vai aqui reafirmar veementemente justamente que, mas de fato, Cristo ressuscitou. Então, meus amados irmãos, o escritor chamado William Barclay, ele diz que a ressurreição nos prova 4 grandes fatos que podem mudar totalmente a perspectiva que o homem tem da vida neste mundo e no mundo vindouro. Então ele coloca: primeiro, a ressurreição prova que a verdade é mais forte do que a mentira. Segundo, a ressurreição prova que o bem é mais forte que o mal. Terceiro, a ressurreição prova que o amor é mais forte que o ódio. E quarto, a ressurreição prova que a vida é mais forte do que a morte. Então, esse é o entendimento que este comentarista tem acerca do assunto aqui sendo tratado, a ressurreição de Cristo. Então, meus irmãos, nós temos a questão da primícia dos que dormem. Mas vamos procurar entender esse termo primícias, não é? Que lembram o primeiro feixe, né, de cereal do campo trazido ao templo com ações de graças e oferecido ao Senhor. Isso a gente vê exatamente no livro de Levítico, capítulo 23 e o verso 10, que diz o seguinte: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Uma promessa da colheita completa ainda a ser feita. Então, o que é que nós compreendemos aqui, irmãos? Cristo, na qualidade de ser as primícias, o é de forma singular, pela razão de que ele morreu, ressuscitou e ele vive eternamente. Romanos capítulo 6 e o verso 9, Paulo diz o seguinte: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Na esperança, irmãos, dos crentes que morreram, mas serão ressuscitados com ele para toda a eternidade. Essa é uma esperança que nós temos, essa é uma esperança que nós aguardamos e esta é uma esperança que devemos ter ansiosamente. Cristo foi exatamente o primeiro nesse contexto. Então, nós temos aqui também uma outra afirmação de Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4 e no versículo 16 e 17, Paulo diz exatamente o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então essa é justamente uma expectativa e uma esperança que nós temos confiadamente. Confiadamente. Então, meus irmãos, a ressurreição de Cristo é a prova da grande colheita que ainda está por vir. Isto é um fato, é uma realidade que o povo de Deus precisa estar agarrado a ela. O escritor e comentarista Simon Kistemaker, ele diz o seguinte: Cristo já ressuscitou dos mortos. Este breve testemunho traça um fato indiscutível que está arraigado na história e é básico à fé cristã. Cristo ressurgiu. Cristo ressuscitou. Cristo está vivo e vive eternamente. Nos apeguemos a essa esperança. Isso deve nos alegrar os corações. Isso deve fortalecer a nossa fé. Isso deve nos animar e nos impulsionar a estarmos anunciando e pregando esta verdade. Ele veio, viveu, ensinou, obedeceu, não pecou em nenhum momento, foi à cruz, teve uma morte da pior qualidade para o pior tipo de marginal da época, sofrível aquele tipo de morte, apanhou, foi torturado, foi humilhado por amor a mim e a você, e na cruz ele venceu a morte, o pecado e o diabo. E ao terceiro dia ressuscitou, provando a verdade acerca da profecia estabelecida, justamente prometendo o Messias nessas condições que ele ressuscitaria. Então, meus amados irmãos, essa é a nossa esperança. Cristo ressuscitou, Cristo é a primícia, e depois, como colheita que somos, ele nos apresentará em ações de graças a Deus. Que coisa maravilhosa, que expectativa grandiosa nós temos, que esperança, meus irmãos. As pessoas têm um hábito na nossa cultura de dizer: esperança é a última que morre. Se morrer não é esperança. Se morrer é qualquer outra coisa, mas não é esperança. Porque a esperança que nós temos, meus irmãos, é uma esperança que não falha, é uma esperança eterna. Então creiamos firmemente nesta esperança. Cristo ressuscitou, vai voltar. E os mortos ressuscitarão. Os que dormirem em Cristo ressuscitarão. Então, meus amados irmãos, Cristo desfez a maldição do pecado de Adão. Agostinho fala sobre Adão e ele faz a seguinte declaração: antes da queda, Adão podia pecar ou não pecar. Depois da queda, ele não podia não pecar. Cristo viveu em obediência e sem pecado venceu a morte, beneficiando todo o seu povo. Fez exatamente o contrário de Adão. Reforçando o pensamento de Agostinho, David Prior, comentarista do Novo Testamento, ele diz o seguinte: o pecado de Adão fez com que toda a humanidade se tornasse pecadora. Todos os homens herdaram a morte por destino. Não há exceções a esse padrão. Todos pecaram em Adão, todos morrem. O desenvolvimento do pensamento de Paulo aqui, meus irmãos, ele aponta à primeira vista que inversamente a condição de Adão, não é? Ou seja, todos os eleitos serão vivificados com Cristo e por
intermédio de Cristo. Porque aquilo que Adão não fez, Cristo, em sua perfeição, o realizou. Então, meus amados, nós temos no verso 23 a questão do redimido. No esquema da ressurreição, é que Cristo era primeiro e que a nossa ressurreição vai seguir em sua vinda e depois o fim. Então aqui está a nossa posição em relação à ressurreição e como isto vai ocorrer, em que tempo isto se dará. Quando Cristo, mais uma vez, vier ter conosco. Então, meus amados irmãos, nós temos o comentário do nosso reformador, João Calvino, que ele diz assim: Deus designou outro meio de ordenar as coisas. Portanto, que nos seja suficiente o fato de agora termos em Cristo as primícias, mas o tempo de nossa ressurreição será no tempo de sua vinda, pois nossa vida deve ainda continuar escondida com Cristo. Isso nos chama a atenção exatamente para Colossenses, capítulo 3, os versículos 3 e 4, que dizem exatamente o seguinte: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Então essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança, porque Ele ainda não se manifestou. Portanto, seria muitíssimo errôneo de nossa parte queremos antecipar, meus irmãos, o dia da revelação de Cristo. Ele virá. E nós devemos acreditar e perseverar nesta esperança. E aí a gente chega à parte final, versos 24 a 28, onde nós temos aqui a perspectiva da restauração. E então virá o fim, como diz o texto. O fim acontecerá após, meus irmãos, a ressurreição do povo que Cristo salvou e o guardou, o ocultou em Deus, como Paulo fala a respeito do texto que nós lemos anteriormente aos Colossenses, no capítulo 3, versos 3 e 4. Então, o fim acontecerá de fato após a ressurreição do povo que Cristo salvou, guardou, ocultou em Deus. Assim sendo, irmãos, teremos a conclusão da obra redentora de Cristo pelo seu povo. E que coisa maravilhosa será este grandioso, glorioso e maravilhoso dia que devemos ansiar, devemos desejar. Então, meus irmãos, temos a expressão entregar o reino. Isso aqui nos arremete a profeta Daniel, capítulo 7 e o verso 27, que diz: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esse é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então a gente terá, como diz as Escrituras e como Paulo está nos ensinando, a destruição definitiva de todos os inimigos de Deus. Então, meus irmãos, Paulo aqui, ele cita principados, ele cita potestades e ele cita poder. Comumente, essas eram expressões que eram usadas pelos judeus naquela época, frequentemente para designar os demônios. Efésios capítulo 6 e o verso 12 deixa isso claro, quando Paulo diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Paulo está justamente mencionando, né, estes poderes, principados, potestade e poder. Não muito diferente, meus irmãos, nós também temos um poder governamental, né, regendo aí todo o nosso mundo, cada país com sua forma e seu regime de governo. E muitos até se levantam contra o próprio Cristo e o Evangelho. Esses inimigos, com certeza, irmãos, sem sombra de dúvida, também esse sistema será completamente derrotado, será aniquilado. Então, nós temos a expressão até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Isso nos arremete ao Salmo 110, os versículos 1 e 2, que dizem: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro de seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Então, de fato, o nosso Salvador, meus irmãos, nesse momento ele reina. Ele reina, ele tem autoridade e ele tem poder sobre todos os reinos existentes. Não há ninguém que se iguale a ele em poder e em autoridade. Ele é o Senhor de todas as coisas. Está com, de fato, este poder exercendo sua autoridade sobre todos os governos da terra. Então, meus irmãos, o Simon Kistemaker, ele comenta dizendo o seguinte: o reinado universal de Cristo começa quando ele se levanta vitoriosamente da sepultura em seu estado de exaltação e termina quando ele efetivamente elimina o poder de todos os seus inimigos espirituais. Esses inimigos são todas as forças espirituais que têm domínio, autoridade e poder. Então nós lembramos aqui também daquilo o que o nosso amado Pedro fala em sua primeira carta, no capítulo 3 e no verso 22, quando ele diz: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, meus irmãos, não há 1 milímetro sequer da existência de anjo, de potestades, de principados e poderes que a autoridade de Cristo não alcance. Que o poder supremo do nosso rei, que está aqui, como diz Pedro, à destra de Deus, e lembramos que nas Escrituras destra sempre é utilizado como sinônimo de força, de poder. Então essa é a posição de Cristo no momento, reinando, tendo justamente todos esses poderes que nós conhecemos, de sociedade existencial espalhada por toda a face da terra, tudo isso está debaixo do poder e autoridade de Cristo. Ele está governando, ele está reinando sobre tudo isso, sobre todas as coisas. E não há por que negarmos ou desconfiarmos disso. Tenhamos, na verdade, meus irmãos, a plena e total convicção destes fatos bíblicos, dessa verdade indiscutível acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo que outros pensem e acreditem diferente, o problema está com eles. Nós cremos aquilo segundo as Escrituras nos mostra e nos revela acerca desse assunto. Então, irmãos, seguindo, vem aí a questão da morte, o último inimigo. 2 Timóteo, capítulo 1 e o verso 10 diz o seguinte: e manifestado agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Glória a Deus, aleluia, amém por isso.
Nós o glorificamos a Deus por isso. Que coisa maravilhosa realizada pelo nosso Salvador. João Calvino, reformador, ele diz o seguinte: estamos cientes de que ainda muitos inimigos resistindo a Cristo e obstinadamente opondo-se ao seu reinado. A morte, porém, será o último inimigo a ser destruído, e assim Cristo deverá continuar sendo o administrador do reino de seu Pai. Os crentes devem, pois, criar coragem e não perder a esperança, até que todas as coisas que devem vir antes da ressurreição realmente se concretizem. Essa é uma verdade bem direta, bem objetiva, colocada pelo reformador João Calvino. E que devemos, de fato, meus irmãos, crermos desta maneira e assumirmos justamente essa posição, não somente de esperança, mas de coragem também. Exercermos, sejamos corajosos, não desanimemos, não venhamos a desistir, meus irmãos. Porque a esperança que nós temos, ela é viva, ela é eterna. Nós não podemos permitir que circunstâncias e situações do momento venham determinar a qualidade daquilo que nós cremos e da nossa esperança. O nosso Salvador disse que no mundo teríamos aflições. Estamos enfrentando uma agora. Estamos vivenciando esse momento de lockdown, de isolamento social imposto. Tem sido fácil? Claro que não. É difícil, sim. E quantos são aqueles que estão preocupados com o depois? De como é que as coisas irão se configurar? Que nós não vamos viver mais o que era chamado de normal anteriormente, que o nosso novo normal será diferente. Essas coisas todas podem mudar. O que não pode mudar nunca em nós é essa esperança. Então a gente tem que ter realmente, como o reformador João Calvino falou, temos a coragem. Não venhamos a nos acovardar. Sejamos corajosos. Mantenhamos a nossa fé, a nossa esperança de que o nosso Salvador voltará. Ele virá. Então, meus amados irmãos, o rei está vindo e derrotando pelo caminho todos os seus oponentes. Todos foram derrotados, com exceção de um, a morte. A morte. Ele venceu a morte na cruz. O pecado e o diabo, ele venceu. Mas nós ainda estamos enfrentando e encarando a morte. Mas nós ressuscitaremos quando ele vier, e teremos corpos semelhantes ao de Cristo, glorificado, e aí nós também estaremos vencendo a própria morte, por meio de Cristo. Então, meus irmãos, esse texto nos mostra que um dia a morte vai morrer. E esta verdade foi descrita pelo puritano John Owen da seguinte forma: a morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. E é uma excelente leitura que, inclusive, eu indico. Todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Esse é o nosso Salvador, irmãos. Isso nos direciona exatamente para o Salmo 8 e o verso 6 que diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste. Esta imagem aqui, irmãos, reflete uma prática habitual dos reis que, ao se sentarem no trono, esse trono ele sempre ficava acima dos seus subordinados. Desta forma, quando os seus subordinados, quando os súditos deste rei se ajoelhavam, se curvavam, eles ficavam em uma posição mais baixa em relação ao trono onde o rei estava sentado. Então se colocava justamente numa posição em relação abaixo dos pés do rei. Ao vencer uma guerra, por exemplo, contra um inimigo, o rei pisava sobre o pescoço de um líder supremo e derrotado, simbolizando aí a
total subjugação do inimigo. Durante o reinado, os adversários de Cristo estão sujeitos a ele. Não há ninguém superior a Cristo nesse aspecto. Nenhum de seus inimigos se igualam a ele sequer. Então a gente tem que ter, irmãos, essa firme confiança no nosso Salvador. E aí a gente chega ao final, onde temos a questão da restauração definitiva do reino. Cristo, ele permanecerá a reinar, porque seu reino, ele é eterno. Apocalipse capítulo 11 e o verso 15 diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E a igreja diz: amém. Glória a Deus por isso. Então devemos lembrar, meus amados irmãos, que ele reinará na sua antiga, completa e gloriosa posição dentro da Trindade, subordinado a Deus e da maneira como foi predestinado eternamente para ele em total glória trinitariana. Então não podemos, de fato, nunca, em nenhum momento, meus irmãos, perdermos essa esperança. Deixarmos de lado essa expectativa grandiosa e maravilhosa. Devemos, muito pelo contrário, desejar ardentemente o retorno do nosso Salvador. Irmãos, eu não sei se nós seremos a geração que vai presenciar Cristo voltando. Eu não sei. Não faço a menor ideia. Mas uma coisa eu sei. Ele vai voltar. Se vai ser agora ou se vai ser depois, ele vai voltar. E nós estaremos com ele na eternidade. Mantemos essa firme convicção. O mundo ao nosso redor, meus irmãos, que está vivendo essa pandemia aí, não é? Morrendo milhares de pessoas em toda a terra, no nosso país também. Mas isso não deve determinar a qualidade da nossa esperança, não. Eu retomo e volto a falar novamente o texto que o nosso Salvador nos coloca. No mundo tereis aflições. Essa é uma. Mas é bom lembrar sempre o que ele diz depois disso. Tende bom ânimo. Por quê? Ele responde: eu venci o mundo. Ele é vencedor, meus irmãos. Nós não cremos e nossa esperança não está num Cristo derrotado, não. Está em um Cristo que é vencedor. E que as Escrituras nos ensinam que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, provocando tudo isso que nós estamos vendo. A palavra também nos ensina, meus irmãos, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E quando Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, veja os versos anteriores e vejam a quantidade de problemas e situações difíceis que Paulo menciona, mas que ele venceu por meio de Cristo. Então, meus irmãos, independente de como o mundo esteja, a nossa esperança está que o nosso Salvador venceu tudo isso. Quando o sofrimento nos advém por causa do nosso pecado, é problema nosso, então a gente tem que se virar e tem que se resolver na relação com Deus e assumir as consequências das besteiras que nós fizemos. Mas, irmãos, quando nós estamos sofrendo por causa do Evangelho ou por causa de qualquer outra situação insensata daqueles que nos governam, nós temos, com toda a convicção e certeza, o consolo, o conforto, o refrigério
do Espírito Santo em que nós habita, nós temos os cuidados do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e nós temos o nosso Salvador vencendo tudo isso. E todos esses poderes, essas autoridades estão debaixo dos seus pés porque Ele reina. E Ele reina para toda a eternidade. Os homens têm começo, meio e fim. E quem são esses homens? Quem são esses poderes? Quem são esses principados e potestades mediante o poder do nosso Salvador? Então sejamos corajosos em proclamar nossa fé. Sejamos corajosos em permanecer perseverando e mantendo viva e cada vez mais forte essa esperança de que Cristo voltará. Proclamemos e anunciemos, meus irmãos, esta verdade, essa mensagem de esperança poderosa que pode transformar a vida das pessoas. Está aí as pessoas sofrendo, e sofrendo muito com tudo isso que está acontecendo no mundo. Mas o consolo, o refrigério que a alma humana verdadeiramente necessita, ela só encontra e ela só se satisfaz em Deus. Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos mais uma vez encerrar e vamos orar. E depois eu estarei despedindo os amados irmãos. Bendito Deus, Pai, Deus de amor, graça, bondade e misericórdia. Em tua trina presença nós queremos te dar graças, ó Deus, por esta palavra que o Senhor ministrou nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, que apesar das dificuldades, que apesar das adversidades circunstanciais, fortalece nossa fé, fortalece a nossa esperança e nos ajuda, ó Deus, para que em nenhum momento venhamos a nos desviarmos para a esquerda ou para a direita, mas nos ajuda a fielmente, corajosamente, mantermos a esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que Ele voltará, e que Ele ressuscitou, e que um dia todos nós iremos ressuscitar também. Estaremos junto com Ele para toda a eternidade. Isso nós te agradecemos em nome de teu Filho amado, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, as inefáveis consolações, a comunhão e o poder do amado Espírito Santo de Deus sejam com todos os amados irmãos e irmãs, desde agora e para com Israel e todo sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, nós queremos dar algumas breves informações. Posteriormente, creio eu que semana que vem, nós estamos nos organizando para fazermos a transmissão via YouTube. E vá na nossa página, né, na nossa página do Instagram, veja lá em cima a descrição do nosso canal, faça a sua inscrição, que a gente encontramos uma forma de estarmos trabalhando via YouTube. Então, vá lá, siga para receber a notificação e aí estarmos, através desse novo recurso tecnológico, realizando os nossos trabalhos. Queremos rogar aos amados irmãos que, em nome de Jesus, continue fazendo a devida contribuição com a cesta do amor. Os irmãos estão conscientes de que alguns irmãos estão desempregados, outros são autônomos, apesar de alguns estarem recebendo ajuda do governo, né, federal, mas não é suficiente. Ajuda, mas não é suficiente. Porque, por exemplo, irmão, R$600 para quem tem 2 filhos e ainda paga aluguel é uma situação bem complicada, né? Então, não deixemos estarmos cooperando com a cesta do amor. Também, irmãos, entre em contato com o diácono Aloísio, porque às vezes existe uma quantidade de alimento, né, que está em maior quantidade, você liga para ele e pergunta o que seria ideal você levar. Agora, se você está na posição de risco, não saia de casa. Você tem o nosso boletim, então você entra em contato com os diáconos ou com os auxiliares, que eles vão até a sua casa e pegam a oferta de amor, a sua oferta financeira, recebe seu dízimo. Então nós também temos disponibilizando 2 contas para quem quer fazer a transferência bancária, ok? Então fala comigo pelo WhatsApp, fala comigo pelo direct,
que a gente informa a vocês. Tenham um restante de dia abençoado e até a noite, às 19 horas, onde nós estaremos aqui adorando, glorificando e exaltando o nosso Deus.